Polícia Federal indicia Pablo Marçal por uso de laudo falso durante campanha à Prefeitura de São Paulo. Ex-coach acusou Guilherme Boulos de vício em drogas. Golpistas do 8 de janeiro levantaram nomes, rotina e até armas de segurança do presidente Lula. Empresário jurado de morte pelo PCC é assassinado a tiros no aeroporto de Guarulhos. Outras pessoas foram atingidas em tiroteio. Cresce população que vive em favelas em todo o país. São 16 milhões, segundo o IBGE. Número de comunidades também cresceu desde 2010. Agora no Rede TV News. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, afirmou hoje que uma onda de populismo autoritário se levantou no país. A declaração foi durante um seminário sobre a relevância do Mercosul para os países da América Latina, no Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro Edson Fachin, a liberdade e a democracia são condições fundamentais para o que ele chamou de futuro habitável. Atentemos, nada obstante, para o cenário presente. Liberdade e democracia são condições de possibilidade de um futuro habitável. Se uma onda de populismo autoritário se levanta e se um novo vírus se espalha e quer contaminar sistemas de justiça, creio que uma vacina interpela a têmpera dos tribunais. A ministra do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, também alertou para os riscos contra a democracia. No mundo todo, nunca se teve um ano com tantas eleições no mundo, mas com tantas preocupações sobre democracia, o que parecia, num primeiro momento, até uma contrariedade, mas que não é. O que nós temos é um mundo com muitas eleições, mas com riscos democráticos efetivos pelo populismo demagógico. Já o ministro Alexandre de Moraes destacou a importância do combate às fake news. Se nós conseguimos ter todos os dados da pessoa, se nós conseguimos manipular esses dados para, com perdão da palavra, goela abaixo, colocar os produtos que nós queremos, vamos trocar o nome consumidor por eleitor. Vamos trocar o nome produtos que nós queremos por candidatos que nós queremos. E foi feito da mesma forma a desinformação para eleição, para cooptar o voto. A população que vive em favelas no Brasil aumentou nos últimos 14 anos. São mais de 16 milhões de pessoas morando em comunidades, segundo o estudo feito em 2022 e divulgado hoje pelo IBGE. Quem traz os detalhes desses números é a repórter Estela Freitas, ao vivo para a gente. Conte para nós como é que ficou essa pesquisa, o que ela mostra, Estela? Boa noite para você. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, fazendo uma comparação, em 2010, no censo anterior, eram mais de 6 mil favelas e comunidades com mais de 11 milhões de moradores, o equivalente a 6% da população brasileira. Agora são mais de 12 mil favelas e 16 milhões de moradores, o que representa 8% da população do país. Um dos motivos para esse aumento é a mudança nos critérios e também o aperfeiçoamento tecnológico do IBGE. Por isso, o próprio Instituto alerta para, quando fizer essa comparação entre 2022 e 2010, ter cautela. Segundo o levantamento, o estado com as favelas mais populosas do país é o Amazonas, seguido de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Bahia e o Distrito Federal. Mais detalhes dessa pesquisa a gente vê agora na reportagem de Giovanni César. O levantamento realizado sobre favelas e comunidades urbanas no Censo Demográfico de 2022 foi divulgado na manhã desta sexta-feira pelo IBGE. Os números revelam que a quantidade de pessoas que vivem em favelas no Brasil é maior que a população das cidades de São Paulo, Salvador e Fortaleza juntas. As maiores comunidades do país são a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, Sol Nascente, em Brasília, e Paraisópolis, em São Paulo. Ao todo, são 12 mil favelas no país, mas 3 estados concentram quase metade delas: São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Os negros são a etnia mais presente nas favelas,
pretos e pardos são 73%, enquanto brancos são 26%. O número é maior que a média nacional, já que 55% da população brasileira é negra e 43% branca. As mulheres também são maioria hoje nas favelas. São 51% contra 48% de homens. A Mônica se dedica à luta por uma vida mais digna para quem vive nas comunidades. E para ela, os dados revelados pelo censo mostram a ferida aberta da injustiça social. A base da pirâmide da fome na favela são mulheres negras e mães solos. Então aqui, na verdade, a maioria da população de Paraisópolis é composta por mulheres. Então acho que a gente tem que olhar com calma e olhar direitinho essa população que sofre bastante, mas o que a gente está vendo agora é que dessa vez parece que a gente realmente está representado no censo. Para realizar o censo nas comunidades, o IBGE usou tecnologias não disponíveis no levantamento anterior, que foi em 2010. Além disso, contou com o apoio de instituições que estão nessas comunidades, como a CUFA, Central Única das Favelas, e o Data Favela. Para a política pública ser efetiva, o governo tem o desafio de saber aonde está pisando, de quais são as pessoas, se estão próximas ou distantes à escola, se tem ou não tem saneamento básico. Durante muito tempo, as favelas ficaram excluídas no mapa. Você abria num aplicativo de um telefone celular para conseguir chegar em um desses territórios e era simplesmente um borrão cinza. Para o Igor, que desde a adolescência trabalha em projetos sociais na favela de Paraisópolis, os números mais próximos da realidade podem ajudar a mudar esse perfil e deixar de ser um borrão cinza no mapa. Antigamente era algo muito aberto e a gente não conseguia entender o que as pesquisas mostravam, nem o mesmo nome favela, né, tinha nas pesquisas, era aglomerados. E agora a gente conseguiu identificar nessa pesquisa agora atual que a gente estão começando a reconhecer o que realmente é a favela, quem estão na favela, o que está precisando, o que tem, o que falta. Então hoje a gente consegue se identificar mais. Chegou a hora dela, Valéria Luizete, que ontem nos avisou, nos alertou, falou, olha, prepara que amanhã vai chover muito, vai chover 70 milímetros em São Paulo o dia todo e aconteceu exatamente isso. Valéria, agora eu quero saber se continua assim no fim de semana. Pois é, boa noite Amanda, Augusto e boa noite a você que nos assiste. Como a Amanda comentou, ao longo desse dia a gente acompanhou esse chove para, quase todo mundo, pelo menos aqui na capital paulista, pegou algum ponto de chuva intensa e isso se repetiu em vários pontos do país, principalmente aqui no estado de São Paulo. Choveu o equivalente a metade do esperado para o mês inteiro, a esses 70 milímetros. O esperado para o mês de novembro é de 140 milímetros. Por conta disso, mais de 50 voos chegaram a ser cancelados no aeroporto de Congonhas. Houve bastante transtorno, muito trânsito, mas ao que tudo indica, no final de semana, e nós podemos conferir agora aqui no nosso mapa, essas chuvas intensas devem se concentrar em outras regiões, isso por conta da frente fria que continua subindo. Então as chuvas no final de semana deverão ser mais intensas nos estados do norte, passando ali por Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Bahia, Minas Gerais, até o Espírito Santo. Já nos estados do sul, Mato Grosso do Sul e também em São Paulo, o final de semana deve ser um pouco mais firme e estável, principalmente ali a partir do domingo. No Nordeste também, as chuvas devem se concentrar mais ali no litoral durante o final de semana. Falando das temperaturas, as máximas continuam elevadas, acima dos 30 graus, tempo abafado na maior parte do país. Amanhã, essas máximas e mínimas ainda seguem um pouco mais amenas, principalmente no Sudeste, mas no domingo elas voltam a subir. Falando agora do Rio de Janeiro, amanhã máxima de 24 graus no Rio, mínima de 19 e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. No domingo, o dia deve dar um pouquinho mais de praia e, ao que tudo indica, começo da próxima semana firme e ensolarado na capital carioca. Falando agora de São Paulo, amanhã máxima de 21 graus, mínima de 15, então temperaturas um pouco mais baixas se comparado com hoje.
hoje, mas um volume de chuvas infinitamente menor, praticamente 8% do que a gente acompanhou de chuvas ao longo do dia de hoje, e temperaturas subindo por conta da passagem da frente fria. E ao que tudo indica, domingo e começo da próxima semana, sem chuvas e tempo firme. Amanda e Augusto. Obrigado, Valéria. Bom final de semana para você. Em Belo Horizonte, médicos fazem um mutirão para realizar cirurgias em crianças e adolescentes que nasceram com problemas no coração. Os procedimentos são gratuitos e prometem trazer uma nova vida para as famílias. Só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30 mil crianças nascem com cardiopatias congênitas por ano. O Nicolas tem 16 anos e levava uma vida normal até que foi diagnosticado com um problema de má formação no coração. Foi um susto para a família. Ele estava tendo muitas crises de desmaio, descobriu que deu sopro no coração, que ele deu de criança e eu não sabia que ele tinha. Para a correção do problema, o indicado pelos médicos foi uma cirurgia segura e simples, mas que pode custar entre 30 e 50 mil reais na rede particular. Fiquei desesperada. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho condições. A cardiopatia congênita é a anomalia mais comum em bebês em todo o mundo. 1 em cada 4 crianças que nascem com defeito cardíaco necessitam de cirurgia durante o primeiro ano de vida. O canal arterial aumenta o fluxo de sangue no pulmão. Isso, nos primeiros anos de vida, pode dar insuficiência cardíaca. A partir da segunda década de vida, vai desenvolver uma doença no pulmão, que o pulmão se cansa de ficar encharcado e começa a reagir. E vai fechando a circulação e passa a ser uma doença incurável. Até o próximo sábado, a Santa Casa aqui de Belo Horizonte vai oferecer de graça cirurgias para o Nicolas e outras 14 crianças que já são acompanhadas aqui no hospital, que atende 100% pelo SUS. O mutirão é feito em parceria com uma empresa de cuidados para a saúde. Faz parte da campanha Pequenos Heróis. É mais uma chance para eles crescerem saudáveis e com qualidade de vida. Essa edição no Brasil, nós provavelmente vamos chegar ao número de 100 crianças tratadas com os nossos dispositivos, melhorando sua qualidade de vida e, obviamente, ajudando o seu futuro, melhorando também para suas famílias. A filha da Bárbara está com 7 anos e também foi escolhida para fazer a operação, que vai corrigir uma má formação no coração. E para a mãe, uma segunda data de nascimento para ela. Uma satisfação muito grande, né? Tá podendo receber, né, essa doação para ela, que é mais um motivo para ela viver mais tranquila. A gente está muito emocionado com esse momento. Não vejo a hora de poder jogar bola com os meus irmãos, andar de bicicleta, viver minha vida normal de novo. Graças a Deus me encaminharam para cá. Eu fiquei muito feliz, nossa, muito feliz mesmo. Ver ele saudável como ele sempre foi. Vida nova, um começo novo. Olha, a Polícia Federal decidiu convocar mais testemunhas para prestarem depoimento no caso da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, depois que teve acesso a novos dados recuperados do celular de Mauro Cid. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz todas essas informações para a gente. Informações que nos deixam até surpresos da maneira como foram reveladas, Olá, pessoal, né, boa Igor? noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. O motivo dessas convocações é a descoberta de novas informações sobre o caso. A Polícia Federal recuperou arquivos do celular do tenente-coronel Mauro Cid que já tinham sido apagados por eles. E esses dados revelam um pouco mais sobre a tentativa de golpe de Estado. Essas novas informações foram obtidas por ajuda de um software com tecnologia israelense que consegue recuperar arquivos já apagados, como textos, fotos e vídeos, aqueles arquivos que já foram apagados de aparelhos eletrônicos. Nesses arquivos, os policiais encontraram um levantamento com nomes, rotina e até o armamento usado por agentes do Gabinete de Segurança Institucional, responsáveis pela segurança do presidente Lula. O mesmo procedimento também era utilizado para monitorar e obter dados de pessoas ligadas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Com essas novas informações, os investigadores acreditam que, ao tentar dar um golpe de Estado, os extremistas também queriam capturar Lula
e morais. Com essas novas informações, o próprio coronel Mauro Cid vai ser convocado a prestar novos esclarecimentos aqui na sede da Polícia Federal. Quem também deve prestar depoimentos aqui na PF são outros presos que já estão condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Essas informações foram obtidas com exclusividade pelo portal UOL. Por meio de nota, a Polícia Federal disse que não comenta investigações que estão em andamento. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Igor. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, prestou depoimento nesta sexta-feira à Polícia Federal. Ele foi indiciado por divulgação de documento falso. O influenciador digital divulgou um laudo médico, vocês lembram bem, às vésperas da eleição no primeiro turno, um laudo médico falsificado que tentava associar o então candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, ao uso de drogas. O documento foi publicado no perfil do influenciador nas redes sociais. Pablo Marçal alega que não sabia que o documento era falso. Em 2022, o Brasil retornou ao mapa da fome. E hoje, mesmo com tantos programas federais à disposição das prefeituras, ainda é longa e difícil a batalha para tirar novamente o país dessa terrível lista. Um país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da população enfrentam falta crônica de alimentos. No Brasil, mais de 7 milhões de pessoas conviviam com um quadro moderado ou grave de insegurança alimentar em 2023. Isso significa que esses brasileiros consomem menos que o adequado ou deixam de se alimentar por dias. Essa era a realidade na casa da Sheila. Eu pegava coisa na feira, como as coisas estavam perto de vencer, o gerente me conhecia e me doava. Só que agora trocou o gerente, trocou as pessoas que me doavam, então zerou mesmo. Então, realmente, eu dependo das minhas pernas, dos espíritos de luz e daqui. Até que uma importante ajuda chegou. Então, nós recebemos o alimento, nós separamos esses alimentos e damos o destino apropriado a estas famílias que tem uma carência muito grande. Toda ajuda é muito bem-vinda. Estamos de portas abertas para receber desde 1 quilo de alimento até empresas que querem fazer doações. Além de receber os alimentos doados e repassá-los às famílias, 2 vezes por semana, a ONG distribui cerca de 600 refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui na região central de São Paulo. Se as ONGs, se as igrejas não virem, aqui está todo mundo em maus balanços. As ONGs aqui, realmente eu falando, é uma dádiva da vida, entendeu? É uma ajuda, é uma glória. O Instituto Céu Estrela Guia faz parte do programa de aquisição de alimentos do governo federal, que compra produtos de agricultores familiares e os destina a pessoas em situação de insegurança nutricional. São cerca de 1.300 famílias atendidas. O chamado PAA é uma das ações de combate à fome no país e está presente na cartilha elaborada pelo Instituto Fome Zero. Muitos programas são programas federais que o município pode acionar. Recursos que estão disponíveis e que os prefeitos muitas vezes não se utilizam desses recursos. Então é um conjunto de 11 programas que estão disponíveis e que é possível aplicá-los imediatamente para tentar resolver esse problema que é o mais grave, eu diria, dos municípios. Nós consideramos importante o município conhecer o CISAM, buscar a informação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e conhecer um pouco essa articulação que existe, que temos um conjunto de propostas, que pode apoiar o município a mudar essa realidade da condição de fome. Por causa desse projeto, que alguém tem que ajudar essa casa mais, porque não é só eu que preciso, tem vários. Então, que progridam muito mais, que outras pessoas podem ajudar e saber que isso é verdadeiro. Não é mentira, é verdadeiro mesmo. O índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, ganhou força pelo 2º mês seguido e registrou o avanço da inflação em outubro. A conta de luz foi a maior vilã no bolso do consumidor. A inflação subiu em todos os locais pesquisados pelo IBGE. O índice fechou o mês de outubro em 0,56%.
0,12 ponto percentual acima da taxa de setembro, que foi de 0,44%. A maior variação foi registrada em Goiânia, 0,8%. A menor taxa foi em Aracaju, 0,09%. A cidade de São Paulo, que tem o maior peso para o índice, teve alta de 0,67% nos preços no mês passado. A grande questão é que os itens que mais pesaram, né, são os itens de alimentação e de habitação. Né? Os indivíduos, por ter características próprias de bem de consumo não durável, a gente acaba controlando um pouco, né? Quer dizer, como é que você vai cortar a energia? O reajuste de quase 5% nas tarifas de energia elétrica teve um impacto de 0,2 ponto percentual no IPCA. A alta foi causada pela mudança da bandeira tarifária. O patamar vermelho 2 gerou uma cobrança extra de quase R$ 8,00 na conta de luz para cada 100 kWh consumidos. As carnes também ficaram mais caras, subiram 5,8% e tiveram o segundo maior impacto na inflação de outubro. Mudanças climáticas, menor número de animais para abate e aumento das exportações reduziram a oferta no mercado brasileiro. O acém, a costela, o contrafilé e a alcatra estão entre os cortes com maior reajuste. Para uma peça que a gente comprava de filé mignon de 100, 110, hoje estava 150, 160 reais. Até mesmo frango, carne de porco, que estava com preço mais acessível, eu percebi que agora nessa reta final do ano teve um aumento também. Desde janeiro, o IPCA subiu 3,88%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação registra alta de 4,76%, acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%, podendo chegar até 4,5%. As últimas projeções apresentadas pelo Boletim Focus do Banco Central estimam que o índice deve fechar 2024 em 4,59%, com altas de 0,2% em novembro e de 0,55% em dezembro. Tudo leva a crer que haverá ainda pressão sobre o preço da carne, por exemplo, e que a gente não vai conseguir nesses próximos 2 meses acomodar a inflação dentro do limite da meta. A consequência é que vai haver mais aperto monetário. A política monetária vai ter que continuar agindo para tentar controlar a inflação. O BNDES e a financiadora de estudos e projetos, FINEP, receberam propostas que somam 167 bilhões de reais para a produção de combustíveis sustentáveis de aviação e navegação. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do total de propostas recebidas, 43 foram para a produção de combustíveis para a aviação sustentável e chegam a 120 bilhões de reais em investimentos. Já para combustíveis marítimos, foram recebidas 33 propostas, totalizando 47 bilhões de reais. Agora as propostas serão avaliadas e, caso aprovadas, receberão indicação de financiamentos do BNDES e da FINEP para apoiar a realização dos empreendimentos. O ano ainda nem acabou, mas Recife já está pensando no carnaval. E a comemoração por lá é de um jeito bem tradicional, com festa, animação, ritmo e, claro, ritmo do frevo. Pois é, Amanda, nesse final de semana, a capital pernambucana promove a Hora do Frevo, que tem como objetivo celebrar esse patrimônio imaterial da humanidade. Há 4 meses do carnaval, Recife já está em clima de festa. Esse é o som do frevo de rua, um dos 3 tipos do ritmo musical. A gente tem o frevo de rua, que é o frevo instrumental, que é tocado com os instrumentos sem ser voz. Tem o frevo canção, onde a gente coloca a voz. E tem o frevo coqueiro, que é aquela questão do coqueiro que quando a gente se encontra uma orquestra com a outra, aí a gente começa a tocar notas mais agudas. A apresentação do Grupo de Estudo Musical de Olinda, GEMO, abriu a programação dedicada exclusivamente ao ritmo, que acontece no Passo do Frevo até dezembro. Quem é de fora se encanta com a alegria contagiante da música. Desde que eu cheguei aqui, eu tento me envolver com o frevo de diversas formas, né? Tocando, dançando frevo, então o frevo já é parte da minha vida. O frevo é muito alegre, muito energético, a dança é muito energética, é impressionante como o pessoal consegue fazer aquela dança e a música é muito alegre, então a gente às vezes se senta aqui meio desanimado, mas fica bem mais alegre. O frevo é um patrimônio cultural e material da humanidade, né? Então é Pernambuco falando para o mundo, né? Eu adoro.
É por isso que eu moro aqui. O projeto é mais uma edição do Hora do Frevo, que existe há 10 anos e tem como objetivo proporcionar experimentações e fusões de ritmos com o frevo. Aqui, a criatividade não tem limites. A Hora do Frevo é uma programação de música instrumental que a gente estimula compositores, diversos artistas, sejam eles de instrumentos tradicionais do frevo ou não, né, de outras esferas musicais, a ter esse desafio de compor frevo e apresentar o frevo com uma outra roupagem, com uma outra linguagem, respeitando, claro, cada instrumento, mas as tradições musicais do frevo. O Passo do Frevo convida o público a celebrar o ritmo e a dança, que são patrimônio material da humanidade pela Unesco. A programação vai além das apresentações e inclui também cursos para quem deseja aprender mais sobre a dança. Os cursos terão duração de 3 horas por encontro e vão ensinar os diversos ritmos nordestinos. A energia do frevo ela é muito forte. Então, às vezes, quando você está no canto, que você escuta o frevo, você já começa a dar o primeiro passo. Então, assim, a partir de 5 anos em diante, já tem essa energia de você participar do frevo. Morreu hoje o economista Ibrahim Eres, ex-presidente do Banco Central. Ele foi um dos criadores do Plano Collor e esteve à frente da instituição entre março de 1990 e maio de 91, durante a presidência de Fernando Collor de Mello. Eres tinha 80 anos, nasceu na Turquia e veio para o Brasil em 73. O Banco Central divulgou uma nota lamentando a morte do economista. A Rede TV completará 25 anos, gente, 25. Passou muito rápido e é na próxima semana já. E olha, a gente está preparando uma cobertura para lá de especial para contar essa linda trajetória na televisão brasileira. Acompanhe. Num piscar de olhos, e já se passaram 25 anos. E eu estava na sua TV desde o primeiro dia. Assim como você que está com a gente por todos esses anos. Juntos enfrentamos desafios. E comemoramos sucessos. O que começou com um sonho se tornou a sua realidade e de milhões de brasileiros. 1 milhão de reais. Aquele dia mudou a minha vida. E com esses anos todos, nós não construímos só um negócio, nós construímos uma família. Por 25 anos estivemos juntos. Em cada notícia, em cada risada, em cada emoção. Sempre inovando. E fazendo a diferença na sua vida. Todo novo projeto e toda nova ideia nascem pensando em você. Comemorar 25 anos é lembrar com carinho dos primeiros passos. E olhar para frente com a certeza que ainda tem muita coisa boa por vir. Porque enquanto houver histórias para contar e registros para compartilhar, a Rede TV vai estar aqui. Isso ficou muito bom! Pode cortar, diretora, show! Que venham os próximos 25 anos de momentos incríveis com você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou a favor para manter a prisão preventiva de Domingos Brazão, um dos mandantes do assassinato, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A primeira turma do Supremo começou a julgar hoje o pedido da defesa para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. O julgamento acontece no plenário virtual, em que os ministros votam por meio eletrônico e sem debate até o dia 18 de novembro. Até o momento, só o relator, o ministro Alexandre de Moraes, votou. O policial militar acusado de matar a menina Agatha Félix no Complexo do Alemão está sendo julgado hoje no Rio de Janeiro. O crime aconteceu há quase 5 anos. A criança foi atingida por uma bala dentro de uma Kombi. O repórter Tony Vendramini acompanha os depoimentos e traz ao vivo todas as informações desse caso, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o julgamento do cabo da PM, Rodrigo José de Matos Soares, já dura quase 8 horas. 10 testemunhas foram convocadas. 9
foram ouvidas, entre elas a mãe da Ágata, o motorista da Kombi onde a menina estava e 2 moradores do Complexo do Alemão que disseram que viram o policial militar atirar. Uma testemunha faltou e teve o depoimento da fase anterior reproduzido em vídeo. A pedido da defesa, também foram ouvidos 2 peritos que participaram da investigação. Eles acabaram de prestar depoimento e, nesse momento, está começando o interrogatório do réu. Depois disso, vem a fase dos debates. A tendência é que esse julgamento prossiga e termine nas primeiras horas de sábado. Agora vamos relembrar esse caso. A menina Ágata Félix, de 8 anos, morreu com um tiro nas costas na noite do dia 20 de setembro de 2019. Ela estava com a mãe dentro de uma Kombi no Complexo do Alemão, a caminho de casa, quando foi atingida por uma bala perdida. Ágata foi socorrida e levada para um hospital da região, mas não resistiu. Na época, testemunhas contaram que o policial militar Rodrigo José de Matos Soares teria atirado na direção de 2 rapazes em uma moto que não obedeceram a ordem de parar e que o disparo atingiu a criança. Já a PM afirmou na época que agentes da UPP faziam um patrulhamento no local quando foram atacados por criminosos e revidaram. Mas a perícia da Delegacia de Homicídios contestou esta versão. Segundo a Polícia Civil, o confronto não aconteceu, nem havia outras pessoas armadas no momento do crime. Homens que passavam com uma esquadria de alumínio foram confundidos com bandidos e alvo dos tiros. Cerca de 10 dias depois do crime, a reprodução simulada do caso apontou que um dos tiros disparados pelo cabo Soares ricocheteou em um poste, entrou pela traseira da Kombi onde a Ágata estava sentada e atingiu a menina. Mais cedo, a mãe da Ágata conversou com os jornalistas sobre esse dia tão esperado. Vamos ouvir. Demorou, mas chegou. Ao mesmo tempo que está com todos os sentimentos, mas é uma que prevalece dentro de mim, é a esperança, é a confiança, é que a justiça vai ser feita, que esse júri possa olhar para o lado da falta, da perda, que assim... Ninguém deveria, nenhuma mãe, eu falo que nenhuma mãe deveria ter esse sentimento que eu sinto todos esses anos, né? Ela não sofreu um acidente nem nada, atiraram para matar e mataram e ela foi. Então, assim, é muito atordoante para mim. O Ministério Público do Paraná denunciou hoje o técnico de enfermagem acusado de abusar sexualmente de pacientes em Curitiba. Os crimes foram cometidos entre novembro de 2023 e outubro deste ano. Das 6 vítimas, 4 foram identificadas. Uma delas tem apenas 4 anos de idade. Em todos os casos, as vítimas estavam sedadas. O enfermeiro responderá por estupro de vulnerável, registro e compartilhamento não autorizado de intimidade sexual, produção e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e lesão corporal de natureza grave, porque o acusado é HIV positivo e tinha ciência do risco de contaminar as vítimas. Ele continua preso preventivamente. Um homem foi morto a tiros na tarde de hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele teria envolvimento com a facção criminosa PCC. Ao vivo, a repórter Estela Freitas traz todas as informações desse caso para a gente. Boa noite para você, Estela. Um caso que chocou, esse crime chocou pela ousadia, né? No Aeroporto Internacional de Guarulhos. Quem é a vítima? Oi, Augusto, uma boa noite novamente. A vítima era um empresário, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Ele foi baleado com 2 tiros de fuzil no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que os atiradores desceram de um carro preto, encapuzados e abriram fogo contra o empresário. Eram por volta de 4 horas da tarde, portanto, movimentação normal do aeroporto e muita gente ali ficou assustada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas ele não resistiu. Outras 3 pessoas ficaram feridas, seriam os seguranças dele. Perto do aeroporto, a polícia encontrou e apreendeu o carro abandonado com munições de fuzis dentro e colete à prova de balas. Gritzbach era jurado de morte pelo PCC. Inclusive, em dezembro do ano passado, ele já teria sofrido um suposto atentado na sacada do apartamento onde morava, na zona leste da capital paulista. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele teria sido o mandante de assassinato de 2 integrantes do PCC em 2021 e mantinha negócios com criptomoedas e bitcoins. Ele era réu e respondia a processo por lavar dinheiro da facção criminosa. Segundo a polícia, ele teria lavado 30 milhões de reais provenientes do tráfico de drogas. E ele também
teria feito essas movimentações, essas operações, em sua maioria, através da venda e da compra de imóveis e postos de combustíveis. Em março desse ano, ele assinou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, então ele teria entregue alguns supostos esquemas do PCC e também denunciado crimes de extorsão com envolvimento da Polícia Civil de São Paulo. Esse caso agora é investigado como execução com suspeita de queima de arquivo e vingança. Os investigadores são aqui do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Augusto, Amanda. Nossa, que horror. As imagens são verdadeiramente chocantes. Obrigada, Estela. Nessa madrugada, um intenso tiroteio assustou moradores da Vila Cosmos, na zona norte do Rio de Janeiro. Imagens de balas traçantes passando entre os prédios foram feitas pelos moradores. Ônibus tiveram que mudar de rota. A Polícia Militar informou que os agentes faziam patrulhamento no local quando foram atacados a tiros durante uma abordagem de criminosos. No confronto, 4 suspeitos foram baleados, 3 deles morreram e outro foi preso. A polícia aguarda o depoimento do filho do ex-lutador Maguila. Ele foi flagrado espancando um ambulante em frente a uma casa de show na zona oeste de São Paulo. As imagens foram gravadas por um dos seguranças do local. O vídeo mostra Adenilson Lima dos Santos batendo na vítima de 41 anos no chão. O ambulante estaria vendendo bebidas na calçada quando foi abordado pelo filho do ex-lutador. Ele usa uma pedra para bater no homem, que aparece ensanguentado. Testemunhas tentam intervir, mas Adenilson continua com os golpes. Só depois de muita insistência, algumas pessoas conseguem contê-lo. Ele fugiu antes da chegada da polícia. Bom, estou me recuperando aqui, ainda sinto bastante dores na cabeça. Estou tomando remédio e espero que essa fase passe logo, porque tá bem difícil. Segundo os frequentadores da casa de show, o filho de Maguila faz segurança para o espaço Unimed. Em nota, a empresa negou qualquer vínculo trabalhista com o filho de Maguila. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como lesão corporal. Adenilson Lima não foi encontrado para comentar o episódio. Foi encontrado hoje pela manhã o corpo da criança de 2 anos que desapareceu depois que uma enxurrada invadiu a casa onde ela morava no município de General Carneiro, no Paraná. O corpo foi arrastado pela chuva e estava a cerca de 2,5 km da residência. No dia do desaparecimento, a cidade paranaense registrou o maior volume de chuvas da história do estado para o mês de novembro, 160 milímetros. Depois de meses de paralisação por conta da seca em Rondônia, o transporte fluvial no Rio Madeira foi retomado. As embarcações voltam a operar com restrições e o nível do rio já está em 1,75 m. Dono de uma embarcação, seu Francisco comenta que nunca tinha visto o Rio Madeira com um nível tão baixo. Ficamos um mês mais ou menos parado. Isso aí prejudicou demais, não é só nós das embarcações, os próprios ribeirinhos, né? Os próprios ribeirinhos ficou prejudicado porque não tinha como transportar, né? A situação também afetou diretamente o seu Domingos, morador do Baixo Madeira. Após meses de paralisação do transporte fluvial no Rio, agora ele se prepara para voltar ao trabalho. O rio ele ficou uma faixa de 50 centímetros de água. Enquanto era um mar de água, você entrava lá tranquilo. Esse rio aqui, ele ficou aqui já quase sem recurso de trabalhar, né? Em outubro, o Rio Madeira atingiu o menor nível já registrado, com apenas 19 centímetros. Agora, o nível subiu para 1,85 m. Esse aumento permite uma navegação parcial, mas está longe de ser a ideal. Segundo a Defesa Civil, para uma navegação regular, o nível do rio precisa atingir 6 metros, um desafio que depende das próximas chuvas para garantir a segurança dos passageiros e das embarcações. Nós pode estar passando, saímos do El Ninho para o Laninha, né? Pode ser que o Laninha fique forte, né? E se ficar forte, a gente pode esperar que chuvas e uma grande cheia. Está tendo uma dragagem no Rio Madeira, né? Estão ali chegando em Cujubi grande, duas balsas grandes.
para que a navegação não seja comprometida e a navegação possa fluir. A Defesa Civil continua monitorando o nível do Rio Madeira, mas a navegação noturna continua proibida. Entregamos para mais de 29 famílias, né, foi atendida por nós, demos mais de 2.000 caixas de hipoclorito, atendemos com mais de 70 mil litros de água potável para essas comunidades. E agora com o rio subindo, o que muda? Aí a gente fica mais tranquilo porque tem uma possibilidade de trabalho, mas com cuidado, né? Você tem que fazer aquela trilha que você fazia antes para poder fazer o caminho, né? Foram enterrados hoje o avô e o neto, vítimas da explosão de um prédio ontem em Maceió. A Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros recolheram 11 botijões de gás, 6 mangueiras e uma válvula nos escombros do edifício. Na explosão, 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Entre os mortos estão Gilvande Silva, de 57 anos, e o neto Tarlisson Felipe, de 10, além de Wesley Lopes da Silva, de 36 anos. Os peritos trabalham agora para reconstituir o acidente. A suspeita é que um vazamento de gás tenha causado a tragédia. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação civil na Justiça Federal para que a Enel seja condenada a pagar uma indenização de 260 milhões de reais por danos morais coletivos aos consumidores da capital paulista afetados pela interrupção no fornecimento de energia elétrica entre os dias 11 e 17 de outubro deste ano. O pedido inclui também uma indenização individual a todas as unidades consumidoras que permaneceram por mais de 24 horas sem energia. Nesse caso, o valor pedido é de, no mínimo, R$ 500 por dia por unidade. E para quem gosta de ler, acontece na capital paulista a Festa do Livro da USP, uma tradicional feira literária da Universidade de São Paulo, que vai até este domingo. A Maria comprou o livro e já começou a ler ali mesmo, no cantinho. Eu vim com a minha escola, né? Aí não dava para esperar, né? Fiquei ansiosa para ler. Tá gostando da leitura? Tô. Era o que esperava? Era. A Bianca trouxe a filha, que ficou encantada com as gravuras da obra infantil. Ela é apaixonada por livro. Esse foi o passeio. Ela faltou na escola para vir para a Feira do Livro comigo hoje. Uma tenda gigante foi montada em plena Praça do Relógio, na cidade universitária, para a realização da 26ª edição da Festa do Livro da USP, que acontece até domingo na capital paulista. Mais de 200 editoras comercializam obras de diversos gêneros literários. E o melhor, com preços bem mais baratos. Todos os livros aqui têm 50% de desconto do nosso preço de catálogo. Então é uma grande oportunidade para quem está em São Paulo, está passeando por São Paulo. Pode pagar no crédito, no dinheiro, no Pix, no débito. Todas as formas de pagamento são aceitas. Estamos vendendo de tudo que é forma. Andando pela feira é comum encontrar pessoas assim, ó, com mala de viagem. Uma forma de facilitar as compras e viajar pelo mundo dos livros. E essa mala? Tá cheia já, quer ver? Olha, boa! Quais são os livros que você está levando aí? Eu tô levando muito presente, né? Agora, final do ano, é excelente para comprar aqui. Tô levando muito livro infantil. Olha, gente, recomendo demais. A Feira do Livro é sensacional. Muito livro para criança. Uma das novidades desta edição é um sistema de busca integrada disponível no site da feira. Permite que as pessoas façam busca por editora, por título, então facilitando encontrar os livros que elas têm interesse. É uma forma de aproximar, né, aqueles que estão produzindo os livros diretamente do seu público, e para os leitores é uma grande oportunidade de comprar livros com um desconto bom. E o Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Nos vemos segunda. Até lá.